Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um dia de entrevista no nosso podcast, hoje também com uma amiga, a Bispa Eliene. Conheço já tem muitos anos e tem alguns anos que eu não vejo ela e hoje eu estou aqui tendo o prazer de receber ela no Culto na Roça mais uma vez. Já nos ajudou no projeto e ela entrou em contato comigo, tem um testemunho abençoado e se você quer participar, fica ligadinho até o final, já compartilha com alguém, eu tenho certeza que a sua vida será abençoada e edificada através dessa entrevista. Bispa, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, pastor Esté. Bom rever, né, gente? Tem tanto tempo não se vê mesmo, eu acho, né? E já aconteceu muitas coisas, né? O porém da caminhada, né? Que a gente não se vê. Então, assim, para mim é uma grande honra. Que eu tava falando na minha casa, falei, Senhor, eu preciso compartilhar, né? Esse fato que aconteceu na minha vida. E um dia eu vi, né? Eu sempre tô ali olhando a rede social e vi muitas coisas que aconteceu aqui. Eu falei, eu preciso compartilhar. E entrei em contato com ela para me falar, né, um pouco do que aconteceu, para a gente sempre confiar em Deus, né, pastor Esté, porque tudo é através dele, né? Então, estou aqui nessa tarde para falar. Ó, o nosso podcast aqui é meio diferenciado, gravar na roça, isso, porque geral, ou acaba energia, ou o cachorro late, ou o menino grita. Hoje a gente está num dia que tá chuvoso, né? Geralmente molha aqui no nosso estúdio, a gente conseguiu pôr uma lona. Aí fica escuro, eu esqueci as lâmpadas, a gente improvisou com o refletor aqui, mas assim, né, tamo na roça, é no improviso, tá bom? Eu quero que você conta, né, porque eu te conheço, mas tem muitas pessoas que ainda não te conhecem. Quem é a Bispa Eliene? Quem é a Eliene hoje, casada, tem filhos, mora onde? Quanto tempo que serve ao Senhor Jesus? Conta pra gente. Pra quem não me conhece, né, eu sou de Senador Canedo. Tem uma igreja em Senador Canedo, mas Deus fez uma nova trajetória e me mandou para Bonfinópolis. Hoje tem 3 anos que eu moro em Bonfinópolis. Tenho meu esposo, pastor João Batista, tenho 2 filhos abençoados para a glória de Deus e um netinho que amo demais da conta, né? Mas a gente hoje está morando em Bonfinópolis. O nome da igreja é Aliança com Deus, né? Como você conhece, né? Pastor Esté já esteve com a gente ali em Senador Canedo. E a minha vida, a gente tem 9 anos de caminhada de serva do Senhor, né? Eu falo adoradora, né? A gente está servindo ao Senhor há 9 anos. E a caminhada, eu falo que a trajetória tem seus altos e baixos, né? E andar com Cristo, as pessoas falam que é difícil. Eu falo que é difícil chegar no reino, porque andar com Cristo está fácil demais. Só que nós não queremos e botamos obstáculos. Então, para mim, andar com Cristo é a melhor coisa do mundo, né? Tomei a decisão de andar com Ele, né? Então, assim, para mim é uma grande honra andar com Cristo, ser serva do Senhor, né? No meio de tanto vendaval, mas estamos sendo serva e tentando ser fiel até o último dia, né? Para a glória de Deus. Então, para mim é gratificante, né? Cuido de um ministério que Deus entregou nas nossas mãos, né? Sabemos que não é fácil, mas com Deus a gente vai rompendo, né? E para mim, ter a vida que eu tinha, que eu tenho hoje, eu dou graças a Deus. Porque Ele olhou lá de cima, quem não olhava e nem dava nada, Deus olhou lá de cima e falou assim, eu dou. Porque eu creio que ela vai ser o que eu chamei para ela ser. Então, assim, essa trajetória que eu tomei decisão de andar com Cristo, para mim, está sendo maravilhoso. Não tenho que reclamar, tenho que agradecer, né? Que minha vida mudou demais. Tem quanto tempo você serve ao Senhor? 9 anos. 9 anos. 9 anos. E você já começou com um chamado forte, né? Não, foi assim aos poucos. Quando eu aceitei Jesus, eu batizei, aí começou o meu chamado. Só que no começo não foi fácil. Eu fui muito apredejada, até hoje eu sou, mas muito caluniada. Muito não acreditava nas profecias que Deus mandava entregar. Eu ficava muitas vezes, eu recuava quando Deus mandava. Eu já subi em igreja de fama para entregar recado, pessoas não acreditavam. Pessoas falavam assim que eu era uma falsa profeta. Falava no microfone. Meu marido falava assim, por que você está falando? Eu digo, porque Deus mandou. Mas Deus se responsabilizava do que Ele mandava fazer. Sabe? Então, assim, no começo foi difícil. Foi, assim, um degrau, assim, muito, sabe? Para onde eu estou hoje. Hoje, eu não me apego mais no ser humano. Hoje, eu entendo assim. Se Deus mandar eu falar, eu falo. E se a pessoa não querer acreditar,
é a pessoa e Deus. Mas de primeiro eu sofria muito, porque dali eu já via o ataque. E eu ia pro quarto e falava assim, Senhor, mas que sentido? O Senhor manda eu falar, e as pessoas me caluniam, as pessoas me apontam, as pessoas falam. Quando a gente abriu a igreja, eu fui criticada mais ainda. Porque é fato de nós ser mulher, né? E mulher que busca demais. Souber intimidade que nós temos com Deus. Momentos ali no Senador Canedo que eu dobrava o joelho e chorava. E falava, Senhor, que sentido? Deus falava, sentido é porque você está carregando a minha palavra. Por amor a mim você está carregando. E as pessoas apontavam. Porque, nunca vi mulher estar na frente de obra, nunca vi mulher mexer com obra. Você sabe, pastor Esté, que não é fácil, né? Mas somos o quê? Obediente. E quando tem obediência, agrada a Deus, né? Então, assim, eu tive muita obediência a Deus. E eu falo que sempre Deus vai cumprir no tempo dele. Ele nunca cumpre porque ele falou através da minha vida ou da sua vida. Tudo tem um tempo para Deus. Mas tem gente que não espera. Aí, como que acontece? Ali é um falso profeta, falou que até hoje não aconteceu. Promessa que chegou na minha vida, sabe quantos anos, pastor? Que Deus usou pessoas? 7 anos. Mas eu não fui questionar a Deus se aquela pessoa era falsa profeta ou não. Se aquela pessoa era uma pessoa de Deus ou não. Eu sei que eu peguei aquilo pra mim, porque Deus sabia do que eu merecia, né? Então, tem pessoas que se levantam, eu acho que se levanta ali com um propósito, que é pra poder a gente descer mais e buscar mais o Senhor. Eu aprendi que era isso. Eu pensava que era por causa que não aceitava ou porque era feridas, mas não era não. É porque mais falava, mais me apontava, eu mais descia. Parece que eu mais chorava, entendeu? Na presença do Senhor. Parece que eu falava com Deus, né? Porque ali, parecia que ali eu tinha mais aquela coisa com Deus. E eu entendi que era através daquilo dali que o meu ministério ia crescer cada dia mais. Que é aí que Deus ia trabalhar cada dia mais na minha vida. E Deus te usava pra falar coisa difícil, então, né? Nossa, e pontar. Porque quando é bênção, todo mundo recebe, né? Demais, pastora, quando é bênção. Mulher de Deus, olha a glória! E era um chororô e entrar no reteté. Mas quando era algo, já não era mais uma profeta. Já era uma pessoa que tinha que apontar e que era falsa. Mas o que mais assim, eu ficava assim é porque meu marido falava assim, você tá vendo, amor? Você tá vendo que Deus tá falando, mas olha aqui. E eu ia pro meu quarto e ia chorar. E Deus falava assim, digo eu através da tua boca. Digo eu que estou falando. Não é de ti, minha serva. Chora por quê? Sofre por quê? Porque estou mandando falar a verdade? Porque eu estou falando a verdade? Porque a verdade, ela dói, pastor Esté. E muitos não aceitam a verdade. Conserto ninguém quer. Ninguém. Mas se fosse uma casa, ou um carro, ou fora do Brasil, ou o filho dentro da casa do Senhor, ou o marido, meu Deus do céu. Nós esperamos tanta coisa de Deus. E será o que faz para Deus esse povo? Isso eu me faço muito questionamento também sobre isso. Você quer tanto de Deus e você, o que tem feito para Deus, né? O que você tem feito para Deus? Quer mudança dentro da sua casa? Quer que Deus faça? E nós? Porque estamos vivendo um tempo que ninguém quer mais nada fazer para Deus. Que eu estava comentando com sua mãe. O povo tão parado. Mas quer que Deus faça. E através da nossa vida, quer que faça. Hoje você é profeta, porque hoje está precisando de resposta de Deus. Mas tempo atrás tinha gente que você não era profeta. Porque tem muitos aí, né? Muitos. Então, assim, hoje eu tenho assim, uma paz muito grande, pastora. A caminhada me ensinou muito. De altos e baixos. Eu derramava muita lágrima. Hoje não. Hoje eu choro nos pés de Cristo. Por quê? Porque Ele vai voltar e quer buscar nós. E nós temos que estar conforme Ele quer. Não como o povo tem que ser. E isso é gratificante, porque ainda tem gente que ora. Tem gente que ainda busca. E teme, que é igual eu falei pra sua mãe ali. Tem pessoas que ainda temem. Hoje o povo não tem mais não. Tempo atrás ainda... Hoje o povo fala de profeta como se é uma pessoa, um parente seu. Você pode olhar. Detona um profeta ali, ó, como se é parente seu. Mas não sabe a intimidade que você tem e que eu tenho com Deus. Não sabe que naquele grande dia vai ter que prestar conta com Deus. Porque nós sabemos o que nós falamos com Deus e sabemos que nós buscamos, né, que é a face do Senhor. E nós somos muito criticados porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse dia você estava viajando, sim ou não? Sim. A senhora não foi descansar? Sim. A senhora sabe tantas pessoas que lhe criticam. A senhora já imaginou? Não, aconteceu.
Eu estou vendo porque eu vi. Foi uma guerra, minha irmã, foi uma guerra. Até hoje tem história, vi, sabe? Foi uma guerra. Então, assim, eu vejo no mundo espiritual, fácil demais apontar. Mas pega o lugar da gente. Porque a gente não é robô. Nem robô vai orar por você, né? Então, eu acho assim, se Deus te proporcionou esse momento, por que não? Por que não? Porque ninguém é de aço. Nem você que está do outro lado não é de aço. Nós somos mulheres. Temos também um momento de Deus, ele dá aquele momento ali para você. Porque nós somos primeiramente mulher, nós somos muitas coisas também, né? Então, assim, faz demais, pastora Esther, eu entrar e apontar você. Mas eu quero saber é o que você passa dentro do quarto na hora da oração. O que o diabo se levanta para fazer. Isso ninguém entra no mundo espiritual para saber, não. E é isso que nós vemos, nós pequenos. Ninguém entra no quarto para saber ali a guerra. O que nós estamos fazendo ali, ó. Querem que nós vivamos só assim? E nós não podemos ter um momento lá fora? Quer dizer que nós só temos que viver de joelho, orando, pagando preço? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que Deus, ele também requer. Sabe por quê? Porque tem pessoas que entram em depressão, obras malignas sim. Mas tem momento que a gente entra em depressão por causa que vem aquela muita pressão do mundo espiritual e do mundo normal. Porque nós não só vivemos no mundo espiritual, nós vivemos... Eu sempre falo isso, a gente chega de carne, né, e espírito. Então, assim, nós estamos vivendo tempos diferentes. Parece que o povo diz, mas naquele tempo, vamos supor, os profetas, era assim, 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 assim. Gente, estamos vivendo sob ataque. As portas do inferno estão abertas. Toda vez que eu vou dobrar o joelho, eu vejo porta do inferno aberta. Estamos vivendo, e o povo não ora mais. Não tem profeta de vucu-vucu. Não tem profeta de oração. Deus me mostra que não tem pessoas que não pagam mais, não entra no seu quarto, não ora, não busca. Aí pega espírito maligno e entrega profecia. Tem poucos orando, tem poucos buscando. Então estamos vivendo oprimida. E nossa mente, ela não está aguentando de tanta opressão. E isso ninguém quer entender. Porque quer ver, ore por mim. Ore por uma porta, pastora. Ore por meu filho ser liberto, pastora. Mas na hora que eu falo assim, minha filha, não desce uma campanha aí, faça um jejum. Eu não dou conta, eu não consigo. Meu estômago, mas então eu tenho que fazer o jejum, eu tenho que fazer a campanha, eu tenho que buscar para Deus libertar a tua casa. Interessante, pastor. Quando nós buscamos pela nossa casa, ninguém ajuda nós, né? Nós buscamos pela nossa casa. Esses dias eu fui pregar, uma pessoa falou assim, eu vejo, pastora, que a senhora não é coberta de oração, nem da sua igreja. Eu falei, isso eu tenho há muito tempo. Se não fosse Deus na minha vida, o diabo tinha me matado. Você sabia que o diabo tentou me matar 3 vezes? Só que Deus, ele não permitiu. O diabo veio até mim, puxou na minha alma, de dentro do meu corpo, eu deitada. Foi uma guerra sobre o mundo espiritual. Minha alma estava levantando. Quando o anjo Gabriel veio e falou assim, solta porque ela não te pertence, não é a hora dela. Quando voltou, eu dei aquele fogo de vida e voltei. Pense, sem autorização de Deus. Ele falou assim, porque ela me incomoda, eu estou cansado. Você está entendendo o que é o mundo espiritual? E muitos não entram neste mundo espiritual. Por quê? Porque não querem. Porque sabe que Satanás não vai dar trela. Então ele não vai dar trela nem para você nem para mim, porque estamos buscando. Aí no dia que Deus libera para a gente ter um descanso, ainda somos apontados e criticados. Falo porque isso aconteceu comigo também. Só que eu falei pro meu marido, problema é de quem? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu quero saber o que eu tenho com Cristo. A gente que é profeta, a gente tem que aprender, igual você tem falado isso hoje pra mim, se desligar de pessoas, se desligar do mundo, porque senão a gente não vai aguentar a pressão espiritual e a pressão do mundo, né? A gente tem que olhar só pra Jesus. Porque o ser humano, principalmente na carne, tem muitos. E eu falo assim, eu vou chegar para que a hora corre. Em 2021, Deus, e uma coisa que eu aprendi, Deus, ele sempre dá visão para nós, que estamos em comunhão com ele, estamos descendo. Por quê? Porque ele não quer que eu seja enganada e nem você seja enganada. Mas só que muitas vezes a gente não quer aceitar aquilo ali de Deus e a gente fica perguntando, mas Senhor, mas por quê? Mas será, Senhor? Por quê? Porque somos seres humanos, somos carne, né, igreja? Mesmo que igual nós estamos em espírito, mas também tem a carne. Mas a gente mata a carne para viver em espírito, igreja, entenda.
pra gente viver em espírito. E é uma guerra dentro da gente. Porque se eu falar assim, Senhor, se o Senhor não tivesse o espírito dentro de mim e me libertasse. Ah, Deus amado. Tinha crente que ia se converter na base da Bíblia. Tinha que enfiar a Bíblia na cabeça. Mas como o Espírito habita na nossa vida e deu a mansidão, então a gente vai, né? Em 2021, foi uns momentos assim difíceis. Eu tive muitas trajetórias desse tanto de tempo de serva. Mas a trajetória mais difícil foi 2021. Por quê? 2021. No começo do ano, a gente era 5, nós era 6 irmãos. 5, não 6. E nós era 3 aqui. A senhora nunca chegou a conhecer o meu irmão. A senhora conhece a pastora Liette, minha irmã. E ele não era evangélico, mas sempre ali criticando, sempre. Só que nós não era um irmão assim, de ser grudado. Por quê? Porque o que estava nele não aceitava o que estava em mim. E a gente não tinha assim aquela muita comunhão, né? E sempre ali ele brigava comigo, por quê? Porque a luz incomodava as trevas que estavam nele, né? E a senhora lembra que eu fazia vigília na igreja? Eu acho que a senhora foi uma vez. Eu ministrei. Foi uma vez. E a última vigília que eu tive em Senador Canedo, a minha mãe sempre veio no final de ano, e a gente fazia vigília no começo de janeiro. Eu acho que inclusive foi até em janeiro que a senhora foi uma vez. E era a última vigília que eu fiz em janeiro. Eu estava em propósito de ir para Bonfinópolis e encerrar a vigília em Senador Canedo. E a gente tinha brigado, Satanás criou uma situação que a gente chegou a brigar e ficar ali chateado um com o outro, que ele que ficou, eu não ficava, ele ficou, porque depois que o Espírito habita na gente, a gente fica ali. E eu passei uma semana antes da vigília, eu passei uma semana triste, e perguntando, Deus, eu fiz o que você mandou. Eu não deixei ele entrar com cachaça dentro do meu carro, eu falei pra ele que não podia, mas o diabo usou ele assim, que ele falou assim, que uma palavra que ela entra no coração de uma pessoa, que Satanás lança, é complicado, igreja. Ele falou assim, a partir de hoje, você, pra mim está morta. Você morreu, você não é minha irmã, mas o diabo usou ele pra falar aquela palavra. E ele me feriu e eu fiquei com aquele peso. Só que antes disso de acontecer, Deus me dava uma visão, sempre com a minha irmã, porque meu irmão morava com a minha irmã. E Deus me mostrava uns bandidos entrando dentro da minha igreja, na congregação, minha irmã lá em cima do altar, e chegava do nada assim, mas não atingia os irmãos, ia só em direção da minha irmã, e pegava pau e tacava na minha irmã. E eu com a mão levantava assim, sangue de Jesus tem poder. E aquela luz nascia e não acontecia nada com minha irmã. E eu acordava com aquela visão e ficava... E eu levantava e orava e repreendia e falava, Senhor, tu é com a minha irmã e não abandona ela jamais. Se algum bandido ou alguém, Satanás está entrando em alguém para a entrada na igreja para matar minha irmã, tu não vai deixar porque eu creio que tu tem na vida dela é maior. E sempre Deus me revelando algo sempre com a minha irmã. E nesse dia, depois dessa revelação, eu não entendia, sempre orando. E aí teve essa discussão com meu irmão. E quando foi aí um dia, uma semana, eu vim de Bonfinópolis e vim para casa da minha irmã. E ele entrou para a cozinha e não quis falar comigo. E eu entrei na cozinha da minha irmã e falei assim, Senhor, se tu é na minha vida, você vai mudar essa história. Ele é meu irmão, eu amo ele. Eu sei o que está nele, é que está incomodando. E o Senhor vai mudar essa história aí. Tá, fui, fim de semana no sábado, sentei em cima do altar. Quando eu sentei no altar, Deus falou assim, quem disse que eu não sou teu Deus para mudar a história? Eu vou mudar a história. O mal, ele não prevalece onde eu vou entrar. E quando eu estava administrando, meu esposo me chamou assim, e eu desci. E ele me chamou. E falou assim, nega, me perdoe. Eu sou um tribulado, sou um perturbado. Eu não sei nem para que eu existo. Eu não sou normal. Eu não sei nem por que eu estou nessa terra. E eu falei, eu te perdoo, meu irmão. Isso é coisa maligna. E eu quero te dizer que eu te amo, independente, né, do que pode acontecer, mas sempre eu vou te amar. Né? E ele me perdoou e ele me abraçou e eu continuei a vigília. Tá? No meio do ano, no data do aniversário dele, na data, dia 16 de julho do mês 7. Não, dia 16 do mês 6. Eu não estou enganada. De 2021. Ele tinha prometido para minha mãe que ele não ia beber. Que ele ia ser o último dia. E eu tava ali em Goiânia com meu marido no aniversário da avó dele, que completa junto com meu irmão. E aí minha irmã foi e falou assim, ele falou assim, eu vou dar uma saída, nega.
você ali com meu amigo. E vocês que conhecem aquela feira de quinta-feira, não sei se a senhora ouviu falar, pastor Esté, que tem ali em Senador Canedo. Sei. E ele tem a feira. E aí ele foi pra lá. E assim, ele conversando com meu esposo, mandando áudio, falou, meu chegado, vou mandar consertar o carro, tal. E nisso, ele tava bebendo. Ele tava bebendo lá na mesa. E ele bebendo lá. E passou um rapaz. Do jeito que Deus me mostrou. Que o rapaz entrava na igreja, né? E passava e ia 2 vezes. E ele passou 2 vezes ao lado do meu irmão. E empurrou a cadeira do meu irmão. E meu irmão falou assim, rapaz, esse cara tá com treta, ué. Não foi nada com esse cara. O homem voltou de novo e bateu na cadeira de novo. Isso já era as trevas, que já tinha se levantado para fazer isso. E quando ele virou pro outro leu falou assim, ó, então eu vou sair dessa, né? Ele tá caçando, talvez é eu que tô incomodando. E disse que virou do outro lado, sentou do outro lado. O cara passou pro outro lado. Meu Deus. E tentou passar e passou de novo. Empurrou a cadeira dele de novo. E ele falou assim, pro amigo dele, tava só ele e o amigo dele, pastor Esté, só eles dois. Diz que ele falou assim, cara, esse cara, o que ele quer? Mas meu irmão não contava que tinha mais, ele achou que era só um cara. E ele pegou e foi até onde o cara, no bar, e falou assim, cara, o que eu te fiz? Por que você tá caçando conversa comigo? O cara pegou a cerveja e jogou na cara dele. Daí veio uma facção de 5 pessoas e aquilo dele virou um reboliço. Meu Deus. E nesse reboliço, pastor Esté, ele foi espancado. Ele mais um amigo dele. Para você ver o tanto interessante. Deus me deu uma visão antes, dizendo que eu estava num lugar e minha irmã, e eu vi uma banca. E a banca tinha umas alianças. E eu chegava e tinha uma luz, igual você tá aqui parada. Uma luz em pé. E eu falava assim, eu queria uma aliança, que eu quero levar para minha irmã, Eliette. Mas só que eu não sei o tamanho da aliança. E eu falei assim, não, mas eu vou botar meu dedo, talvez o dedo dela é do tamanho do meu. E tirei a minha, botei na ponta e falei, peguei a aliança. Quando eu botei a aliança, eu falei para aquela claridade assim, falei assim, nossa, não vai caber porque eu acho que ainda é pequena. A voz falava assim, ó, 18 dias. 18 dias. E eu falava assim, uai, mas o nome dela é 18? E ele falava assim, 18 dias. E aí quando eu falei assim, então 18 dias, quando eu fui pegar a minha aliança não tava. E eu comecei a ficar desesperada, caí caçando no chão, falava, eu pedi minha aliança, e comecei a chorar e entrar em desespero, por causa da aliança. De repente acordei. Tá, voltando lá o que aconteceu com meu irmão. As pessoas, esses bênçãos de Deus, que eu falo que eles vão ser abençoados em nome de Jesus, já foi. Derrubaram meu irmão, não sei como, na filmagem não mostra como, nós só, nas filmagens que fizeram do local da farmácia, só mostra quando estava agredindo ele com capacete. As mesmas agressões que o meu irmão teve, o rapaz amigo dele também teve. Inclusive o rapaz bateu a cabeça na quina, e meu irmão não. Só que interessante, ele acordou, pastor Esté. E meu irmão não acordou. Meu irmão entrou em coma. Ele acordou, acudiu meu irmão, conseguiu livrar meu irmão, botar o sangue, que ele estava se engasgando. A ambulância veio e eu estava em Bonfinópolis quando minha irmã me liga umas meia-noite. Quando disse que o cara chegou lá todo espancado com um olho desse tamanho, batendo na porta, dizendo que meu irmão tinha sido levado para o hospital, ele não sabia, tinha sido se passando na Senador Canedo ou para Goiânia, que ele tinha sido agredido. E minha irmã pega e vai aqui no UPA para ver. E quando chega lá, ela não encontra ele. E ela vai e me liga, 1h da manhã. E fala assim, minha irmã, desesperada, aconteceu alguma coisa com o nosso irmão. Eu não sei, só sei que o menino chegou, estava todo roxo, inchado. E ele disse que ele estava apagado, não acordava, a ambulância levou. Ele conseguiu acordar e que como eu não conheço Goiânia, eu não tenho coragem de andar em Goiânia. Então eu vou esperar amanhecer e tu vem e nós vamos. Esté, aquela voz falava assim, lembra? Agora estou no controle. E deu 1h da manhã, eu não tive paz mais. Eu entrei assim numa preocupação, num desespero. Sentava e deu 2. E eu falei, meu marido, levanta. Eu não vou esperar.
Não dou conta. Se você não ir comigo, eu vou pegar minha moto e vou sair sem direção e só vou voltar para casa quando eu descobrir onde está o meu irmão. Porque eu não sei o que aconteceu. E ele, amor, mas tá tarde, então você não vai ter notícia. Eu falei, não importa. Eu vou aonde tiver. E a gente foi pra clínica ali, em São Pedro do Rio, que eu esqueço o nome. Uga. Isso. No Hugo, né? No Hugo, é. E a gente foi, e eu fui. Quando eu cheguei, esqueci que tanto falar nego e o nome dele ser Neto, esqueci o nome do meu irmão. Não lembrava o nome do irmão, que foi assim uma coisa que esqueci. Eu só cheguei e falei assim, gostaria de ver se o Neto veio pra cá, o nego. Ele falou assim, ela falou, não tem nenhum nego aqui não. Nenhum neto aqui não. E aí eu falo pro meu marido, meu bem, e agora? Eu não lembro o nome do meu irmão, meu pai, como é o nome, e aquela aflição. E aí ela foi e falou assim, moça, deixa eu te perguntar, como é este homem? Eu falei, não, ele foi agredido, disse que veio de Senador Canedo, disse, deu uma entrada um rapaz, que veio de lá agredido, ele tá em coma. E meu chão caiu, quando falou assim, tá em coma. Eu falei, como assim? Ele falou assim, nós ainda não temos quadro. Não vou falar nada pra senhora, a senhora vai conversar com uma mulher. A senhora aguarda que nós vamos lhe chamar. Esther deu 2, deu 3, deu 4, deu 4,5. E toda hora eu ia lá e falava assim, moça, vai demorar? E ela falava assim, a senhora tem que aguardar, as coisas não tá fácil. Quando deu 5h20, me chamaram para uma sala. Paciente que está com Raimundo, aí, lembrei, Raimundo, o nome do meu irmão. Maracaí da Silva Neto. Se encontra aqui, vem cá. Aí botaram a pulseira, levaram eu. Sentei lá. Aí a mulher virou assim, você tá nervosa? Falei, você vai ter que esperar a psicóloga. Eu falei assim, não, olha pra mim a minha situação. Não, porque a senhora só vai poder falar com a psicóloga. Eu falei, senhora, eu quero saber do meu irmão. Eu quero saber a situação do meu irmão. Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu, se meu irmão tá vivo ou se meu irmão morreu. Eu preciso ter alguma resposta para dar para minha família. E aí, quando ela falou assim, não, mas você precisa de psicóloga e tal, você tá nervosa, pega água lá para ela. Aí bebi, eu falei, não quero água, eu quero uma resposta. E aí ela, não, chama a psicóloga que ela tá muito nervosa. Eu fiquei tão nervosa, Esther, porque o coração acelerava, porque eu estava preocupada na situação, que eu não sabia como ele está. E preocupada com a minha mãe, porque minha mãe tem 70 anos já. E para minha mãe ia ser um baque. E minha mãe trabalhando ali, sabe? Parecia que tinha uma máquina, assim, sabe? E me levaram para essa sala. E a psicóloga falou assim, oi, dona Eliane, tudo bem? A senhora tá boa? Eu falei, a senhora não tá me perguntando isso não, doutora. A senhora não tá me perguntando. Não, tô vendo que a senhora tá nervosa. Eu falei, eu tô calma. O problema é que vocês estão sabendo a situação, você tá perguntando se eu tô bem. Eu não tô bem, porque eu não sei resposta nenhuma. O que a senhora do seu Raimundo? Eu falei, irmã. De sangue? Falei, de sangue. Irmã de sangue, do meu pai, da minha mamãe. E eu sempre assim, respondia rápido, sabe? Pra ver se elas me davam alguma resposta, pastor. E interessante que aí ela falou assim, não, senta aí, relaxa. A gente vai explicar algo pra senhora. O seu Raimundo, a gente fez uma tomografia. O seu Raimundo, eu vou falar pra senhora, é grave. Muito grave. O seu Raimundo tá em coma. E é muito grave a situação do seu Raimundo. Ele tá com a face quebrada. O peito, ele não sabe se eles pisaram ou murraram. Os peitos dele, o pulmão dele tava todo manchado. E eu falei assim, doutora, mas me dá uma resposta. Ele vai sair? Ela falou assim, não sei. Só posso te responder isso. Eu falei, eu posso ver meu irmão? Esther, foi uma guerra tão grande que parece que eu tava brigando em si e no mundo espiritual. Parece que o diabo tava segurando, que era pra me perder ali aquela paz, sabe? Uhum. Assim, todas as pessoas que vinham até a mim botavam aquele obstáculo que me deixava fora, que agoniada. Vamos dizer assim, gente, pelo amor de Deus, tira essa pessoa da minha frente, porque não tem lógica. E ela saiu, falou assim, não, a senhora tem que aguardar. A senhora tem que aguardar porque precisa eles virem para lhe dar a resposta. Só isso que eu posso lhe dizer agora. E foi me levar pro corredor. E lá tem um tal de UTI, a base de UTI, uma UTIzinha, não é aquelas UTI zona, é a que fica lá jogada. E eu fui lá, né, eu sentei
E aí toda hora falava, ô moço, e aí? Ô moço, e aí? Nada. 6 horas da manhã, uma moça veio e falou assim, ó, ele tá ali numa sala que é a UTI, mas ele tá medicado, tá com um aparelho, tá em coma, tá? E é muito grave, é só um milagre. E aí eu já liguei pra minha irmã e falei pra minha irmã, ó, é muito grave, comecei a chorar e falei assim, só a misericórdia de Deus. E aí voltei, quando eu voltei, falei assim, agora eu quero ver meu irmão. Aí entrou uma guerra pra ver meu irmão. Nossa. Porque eles não queriam. Falava, não, você... Falei, eu quero ver o meu irmão. Eu tenho que me ver com meus olhos. Eu preciso ver meu irmão com meus olhos. E quando a gente tá aflita, a gente quer ver. Não adianta, pastor Esther. Nós, seres humanos, temos isso. É igual também, nós temos que ver para crer. Né? E nesse dia eu queria crer com meus olhos. Porque os médicos, eles dão muitas... Como é que fala? Quando a gente tá no hospital, eles baseiam muita coisa ali, sabe? Quando você... eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. E eu falei até pra você assim, acho que não deve nem ser isso. Talvez é eles que estão querendo botar isso no meu irmão. E eu falei assim, eu preciso ver. E eu aflita no corredor, e eles pegou e passou com meu irmão. Eu vi só os pés do meu irmão. E fui correndo no corredor, pastor. Quando a mulher falou assim, segurança, segura essa mulher, ela não pode. Só que eu escutei, não, eu preciso ver. Quando ele falou assim, dona, por favor, não pode. Eles vão fazer outra tomografia. Não vá, não vá. E me seguraram e me botaram na cadeira. Eu falei assim, mas ela me prometeu. Foi uma agonia tão grande. Se Satanás estava ali, ele me massacrou até, pastor Esther. Você não tem noção o massacre que eu passei ali. E aí demoraram. Quando eles voltaram, levaram ele pra sala, pra lá, voltaram pra mesma sala que ele tava. Quando a moça veio e falou assim, dona Eliane, só tá mais calma. Eu vou levar a senhora, tá bom? Eu prometi, eu quero cumprir. Vou levar a senhora. Vamos ali lavar a mão, botar roupa e tal. Quando eu entrei ali naquele ambiente, pastora, você vê a guerra que tem naquele ambiente. O tanto de vidas com aparelho. Jogado como se fosse cachorro, sabe? Parece ali que as pessoas estavam mortas. Mas estava morta no mundo espiritual, uma guerra ali. Que eu vi muitos Satanás em pé, muitas vidas ali, ó, parado. Pensando assim, vou carregar essa vida, carregar essa aqui, carregar essa aqui. Sabe, eu vi com meus olhos ali que dali. Só que do meu irmão não vi, mas de todos eu vi, mas do meu irmão não vi. Cheguei até ele. E botei a mão e tava com sangue, isso aqui deitar só o sangue, pastora. Aquele sangue seco, sabe? E quando parece que eu falei com ele, parece que aquela lágrima desceu. Mas ele não tava de olho aberto, tava em coma. E inchado, tava inchado com o aparelho. Chegou, tava assim, ó. Tava na boca dele. Eu não conhecia o meu irmão naquele momento. E aquilo ali me deu uma coisa assim, um gelo por dentro. Um aceleramento. E eu botei a mão no peito dele e falei assim, se Deus quiser, vai sair daí com uma nova criatura, meu irmão. E tudo vai mudar na sua vida. Eu não vou desistir de você. E o doutor foi e falou assim, ó. Aí veio um doutor todo barrudão. Ô, o seu que é dele? Falei, irmã, o caso dele é sério, hein? O caso dele é muito sério. Tá com a face quebrada. Não sei se o peito tá postideado. E aí vai ser um milagre. Se isso é milagre, é milagre. Sei não. E eu falei assim, se Deus quiser, doutor. Se Deus quiser. Aí a moça falou, dona Eliane, agora nós temos que se retirar, porque ele está esperando vaga na UTI. E fui pra casa. Minha mãe já veio desesperada, veio embora, veio pra cá, passou um tempo em Goiânia com nós. E aí teve vaga, ligaram falando que tinha vaga, levaram ele pra UTI. E o porém do processo, o que acontece? Dá Covid lá. Meu Deus. Não vi meu irmão, porém, que ele estava lá dentro. Não tive visita. Não. Eu acho que Deus sabia que se eu ficasse todos os dias lá, eu ia sofrer. Eu não ia ter a força que eu tive. Eu ia desabar. Porque todos os dias eu tinha notícia pelo telefone. Me ligava 4 horas e falava a mesma coisa. Dona Eliane, seu Raimundo, só milagre. Você sabe, uma psicóloga, um médico, todo dia, porém, da semana, 4 horas, falava a mesma coisa. E ele estava em coma. Estava em coma e era só um milagre. Estava em coma e era só um milagre. Aquilo parece que estava gerando. Tinha dia que eu ia para a porta do hospital. Ficava lá. Pegava e ia. E botava no meu PV. Gente, continuo orando pelo meu irmão. Fiz proposta, vesti pano de saco. Me ajuda em oração. Tá. Minha família sempre estava ali me ajudando. Quando foi em 15 dias de internamento. Foi 15 dias. Foi 15 dias de internamento.
minha mãe veio e começou a fazer uma campanha. Entenda bem o que eu vou falar. Você que faz campanha e quer resposta de Deus, deixa para Deus fazer. Não faça no lugar de Deus. Minha mãe queria uma resposta de Deus, porque meu irmão estava dormindo. Meu irmão estava em coma, mas estava afastado dos caminhos de Deus. Olha o que ela falou com Deus. Preste bem atenção, você que está deste outro lado. Deus, estou fazendo essa campanha para ti, porque eu quero uma resposta tua. Uma resposta de salvação para o meu filho. Não quero perder a alma do meu filho para Satanás. Acorde ele e faça ele se arrepender. Você está entendendo, pastor Esther? Porque ela tinha medo dele morrer do jeito que ele estava, em coma, e não ter a salvação do arrependimento. Então, ela só pediu isso e entregou na mão de Deus. Ela não questionou, ela não fez nada. Ela esperou a resposta de Deus. Com 16, 17, 18, isso, com 15 dias, ele acordou. Numa quinta-feira, 7, a minha mãe terminou a campanha na quarta, parece. Nossa. Na quinta ele acordou, pastora. Quando eles me ligam, falam assim, Dona Eliene, o seu Raimundo Maracaípa acordou. Aí ligou de vídeo. Ele me viu, só que ele não quis falar e virou a cara. Falou assim, você tem que vir um acompanhante para ficar com ele. Eu falei, já estou indo. Peguei, saí de Bonfinópolis, arrumei minhas coisas e fui. Cheguei 9 horas. Aí ela falou, só posso descer ele pra enfermaria quando a senhora chegar. Eu falei, tá bom. Tá bom. Quando eu cheguei, que fez todo aquele processo, que eu ia entrando, ele estava descendo. Eu bati de frente com ele e botei a mão na cabecinha dele, e ele de olho fechado. E eu falei, nego, eu vim pra ficar contigo. E ele calado. Levamos ele pra sala, levaram ele pra uma sala que eu me cabulei, que eu pensei que era uma sala normal, igual todas. Nós fomos pra uma sala de Covid. Eu descobri depois. Não sabia que era a sala que pessoas que ele tinha... Porque fizeram o exame de Covid, mas nunca relatou se tinha Covid ou não. Ele morreu e nós não sabíamos se ele tinha Covid. Porque o médico falava que talvez os peitos dele estavam machucados. Outros falavam que ele deu pneumonia. Nós mesmos não sabíamos. E a gente foi pra sala, eles tiraram ele, e lá eles ficam amarrados. Não sei se você já ouviu falar que na UTI eles amarram a pessoa. E aí eu tirei as cordas, botei ele lá, e ele deitou. A minha guerra começou, foi depois das 9 da noite. Gente, não sei, tem gente que não acredita no mundo espiritual. Mas o que eu vou falar, você começa a acreditar. Tá bom? Você que tá do outro lado. Por que eu queria contar isso também? Porque tem pessoas que falam que não acredita. Acredita que vai ter o arrebatamento para morar no céu. Mas não acredita que Satanás pode fazer muitas coisas. E 9 horas da noite, ele começou a ficar agitado, pastora. Mas como assim, pastor Lene? Ele começou a ficar transtornado. Sabe como é transtornado? Uma pessoa que tava com a face quebrada, que não falava, ficava só... igual mudo. Porque mudo a gente fica... Ele começou a ver as trevas. As trevas que andou com ele 43 anos. Ele morreu com 44. As trevas que andou com ele nesta terra começou a tribular ele. A senhora acredita, pastora? E mais interessante, pastora, é que eu não vi nada. Ele estava vendo. E ele estava vendo. O mais interessante é eu, que tenho uma visão que Deus me entregou, eu não tive permissão de ver. Interessante que ele fazia assim, mandava eu mandar embora. Você tá entendendo? Ele estava admitindo que eu era uma mulher e sempre fui uma mulher de Deus. Mas ele queria que eu mandasse embora aquela tribulação. Mas eu olhava e não via nada. Olhava para a porta, não via nada. Olhava para a janela, ele falava, eu estava na janela, e eu falava, não tá. E ele falava... E eu falava, nego, não tem nada. Só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele falou, não.
Você sabe, pastor Esther, você vive a noite, tem noite que você vive com tanta tribulação, mas foi a noite de tribulação nele e eu compartilhei com aquilo. Orei o Salmo 91, nada. Orar, falar, pai tá aqui. Ele falava, não. Ele falava, mandava afastar dele assim, ó. E eu não via nada. E aquela noite, pastor Esther, foi a maior noite difícil. Porque antes ele estava respirando por um aparelho e ele falou que queria tirar o aparelho, que ele queria respirar. E eu falei assim, ele estava comendo pela sonda e tinha um aparelho. E eu falei assim, nego, então eu vou chamar um médico para tirar o aparelho, para tu respirar. E eu pedi pro irmão que estava do lado olhar ele enquanto eu ia lá. E ele arrancou o aparelho. Puxou assim, ó. Com a brutalidade, sabe? E derramou tudo. Ali começou a luta dele. Ali começou a luta do meu irmão. Desculpa. Ele não conseguiu voltar a comer. E nesse dia, que as trevas estavam perturbando ele, 5 horas da manhã, um profeta muito amigo meu me ligou, acordou, me ligou. Falou, mulher de Deus, olha bem, como Deus é fiel. Porque ele viu que eu estava cansada, que eu não estava vendo nada, que ele não permitiu. Mulher de Deus, tem um homem no hospital chamado Maracaípe da Silva Neto. Deus manda te dizer que as trevas que tribula hoje na vida dele, que andou 42 anos, cai por terra. Para mandarabás. Eu caí de joelho dentro do hospital, impactada. Porque ele não sabia, pastor, o nome do meu irmão. Ele não sabia da minha aflição. Ele disse que pegou um número com uma parente minha. E de repente, meu irmão acalmou. Ele olhou assim pra mim e falou assim, nega, tipo assim, acabou. Ele acalmou ali. E em vista dele ter tirado o aparelho, começou outra guerra. A guerra da fome. Porque o aparelho não entrava mais. Eles fizeram, fiava. Ele falou assim, nega, amanheceu o dia. Rega, não deixa eu colocar não. Por favor, leve eu para casa. E antes da noite, o Satanás está tribulando ele ali, o mundo espiritual. E ele fala assim, leva eu para casa, por favor. Que aí eles vão embora. Que ele falava assim, se ele fosse para casa, esse negócio, essas coisas que estavam tribulando ele, acabava. Ele falava, acabava. Leva a casa, aí em casa acaba. E eu falava, não, nego, não tem nada aqui. Nada. E ele falava, não. Aí aqui. E eu sempre levantava a mão e ficava assim. E quando foi 5, acabou tudo. Ele virou e falou, nega, você vai levar eu pra casa? Eu falei, eu te prometo. Eu te prometo que eu vou levar pra casa. Porque o que eu puder fazer, eu vou fazer. Só que me ajuda. E ajuda os médicos a botar o aparelho de novo pra você comer. Não conseguiu, Esther. Ele estava tão inflamado, tão infeccionado por dentro. Disse que era uns falavam que era pneumonia, outros falavam. E o médico veio e falou assim, seu Raimundo, o que o senhor fez? Ele só falou assim, pastor, doutor, eu prometo, a casa eu não bebo mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu prometia para minha mãe. Tinha coisas que a gente entendia, tinha coisas que a gente não entendia, porque o masculado dele estava lá perto, caído. E ele virou aquele líquido. E elas não deixou nós dar comida para ele, porque disse que ia pro pulmão e ia ser pior. E eu fiquei a sexta-feira, o dia e sábado à noite. Estava de um jeito que ele entrou numa tristeza. Ele não falava mais comigo. Ele virava a face, derramava lágrima do olho. E
tem um hino que ele gostava muito, que eu sentei no banco e falei assim, ele triste virou a cara e falei assim, não há ferrolho, nem porta. E cantava pra ele, porque ele gostava desse hino. E ali ele só entristeceu, Esther. E eu acho que a mente dele começou a trabalhar em pensar que a vida não fazia mais sentido. Porque tinha vezes que eu ouvia a mente dele. Ele falava que a vida não tinha sentido, por que ele ia ficar aqui nessa terra? E ele pegou e falava assim, me dá menos um pedaço de banana, por favor, tô com fome. Você sabe quando você tá morrendo aos poucos e você não pode fazer nada? Você não pode dar uma água, você não pode dar uma banana. Ele quase não foi medicado, toda hora a gente ia lá e ia dizer, já me dá medicamento. Nós não via isso, Esther. Eu falei, se o ser humano tem um processo com Deus, cuidado. O processo é difícil. Tanto sofre como a pessoa que está lá, como a pessoa que está do lado. E nós sofreu. E quando eu fui para casa, foi tanta tribulação, porque minha irmã entrou 7 no sábado. Não, sexta. Foi sexta à noite. Eu ia retornar no sábado à noite. Para mim descansar. E ela foi. E foi a maior luta para trocar, porque a mulher não queria. A mulher falou, não, você tá numa... Aí eu descobri que eu estava numa sala de Covid. Não, você não pode trocar, você vai ter que ficar paciente, porque você está na área da sala de Covid. Eu falei, uai, meu irmão não tem Covid, porque ninguém falou para nós. Por que ele tá na área? Ah, mas é porque nós temos um teste, o certo não chegou. Eu falei assim, olha, eu estou cansada, eu preciso ir em casa trocar de roupa. Eu tô desde ontem, eu preciso ir lá. Com o que eu devo falar aqui? E ela, mas a diretora, eu falei assim, não quero saber. Você vai assinar a responsabilidade? Você sair daqui, você tinha pegado Covid, vai passar em alguém. Eu falei assim, Covid tá em todo lugar. Eu tenho que ir na minha casa, para depois para me retornar. Então você vai sair, vai se assinar, e aí a outra pessoa que entrar não vai poder sair mais. Para isso nós temos que ver, minha linda. Porque ninguém é feito de aço. Que nem você não fica aqui em mais de 24 horas. E aí ela pegou e falou com a mulher não pode liberar ela. Eu assinei e fui. Quando eu fui para casa no sábado, na sexta, dormi, descansei no sábado à tarde, pastora. E Deus me deu. E aí eu tinha feito o propósito, de saco, de pano. Quando foi 3 horas da tarde, daquele sono, encostei na cama e dormi. Lá tive uma revelação, Deus me deu. Diz que eu estava cuidando do bebezinho. A mãe veio, arrancou do meu braço e eu fiquei desesperada com aquilo. Falei, não, mas eu cuido dele há tanto tempo, gosto dele, e a mãe levou. Diz que quando ela levou, fui saindo, passei de frente na construção, disse que o bebezinho estava debaixo da construção com a mãe. Só que a mãe correu e a construção caiu em cima da criança. Desmoronada, que eu gritava, falava, meu Deus do céu, oh Senhor, essa criança morreu, eu amo essa criança. Aí acordei preocupada com aquela aflição, aquela coisa. Aí eu liguei pra minha irmã, falei, nega, é pra mim, que eu tô cansada. Aí ela falou assim, não, precisa não, eu vou ficar mais essa noite, deixa pra tu vir amanhã, domingo. Tá bom, eu falei, então tá bom, domingo de manhã eu vou. Quando foi assim, 9 da noite, deitei de novo, cansada. Sabe, porque os dias que eu passei, eu não dormia elétrica, sempre com aquela preocupação. Sabe? Dormi de novo 9 da noite. Tive outro sonho. Diz que eu segurava a criança, meu braço. Quando eu olhava pra criança, olhava, tinha ele, o rosto do meu irmão. De repente ele sumia. E eu gritava, falava, ai meu Deus, minha criança. E sumia. Aí acordei. Isso era que uma meia-noite. Meia-noite? Não, era 00:30. Ela me ligando. Acordei quando ela liga chorando. 3 dias sem comer. Estava emagrecendo. Porque desde o dia que eu saí, não comeu, não podia, porque ele disse que não podia. Não deixaram ele comer. E ela me ligou e falou assim, nega, eu tenho algo pra te contar, nega. O nego voltou pra UTI. Nega, e eu tive uma visão quando ele tava indo. De repente, ele tava conversando comigo, eu conversei com ele, e ele começou... E eu corri pra chamar a médica. Gente, tô gripada. E a médica
veio, já veio com um balão e já foi levando ele para UTI de novo. Nega, e com ele eu vi a morte. Do lado dele assim, ó. E eu comecei a me desesperar. E sentei na cadeira e comecei a chorar. Porque eu não sei o que era o significado, porque que a morte estava lá. Eu falei, não, Nete, talvez a morte, talvez ela tá ali querendo pegar ele, mas talvez não vai pegar. Ela, nega, eu vou embora 4 horas da manhã, porque o médico falou que agora ele ia voltar pra UTI. Não precisava ficar aqui. E entrei em oração, pastor Esther, no sábado. Entrei, chorei, implorei, fiz compromisso com Deus, falei com Deus ali, parece que aquela guerra. E vim pra cá, fazer o culto aqui. Não fiz nem o culto lá em Senador Canedo, ou lá em Bonfinópolis. Peguei a igreja de Bonfinópolis e vim pra Senador Canedo no domingo, que ele já estava na UTI. E falei assim pra minha igreja, igreja, faz o propósito comigo, entra, faz, me ajuda, pra Deus operar na vida do meu irmão, pro meu irmão voltar, porque eu prometi pra ele. Uma promessa que eu quero cumprir. E quando eu tava falando no microfone, Deus falava assim, filha minha, não faça isso. Filha minha, eu tô no controle. Não posso, filha, não posso. Ele não vai me obedecer, filha. Ele não vai. Eu dei oportunidade e ele não me obedeceu. E aquela angústia, sabe? Deus falando ali, aquela angústia. E eu teimando com Deus. Quando você tá falando assim, não, o Senhor vai me ouvir também. Não, Senhor. E eu cantando ali o hino que eu tinha que cantar no hospital para ele. E eu cantei, chorando. E ele falou assim, não adianta, filha, teimar comigo. E eu falava, não, Senhor, não, 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 não. Terminei o culto, fui para casa, voltei para Bonfinópolis. Passei a noite em oração. Segunda, 4 horas da tarde, eles me ligam. Dona Eliane, a gente tem um comunicado. O Raimundo, o rins dele parou, os 2 rins. A pressão dele só tá caindo e ele tá fazendo hemodiálise. Eu não sei se a senhora quer ir em milagre, mas isso aqui vai ser um grande milagre se seu irmão sair dessa. E aquela voz falava assim, não sei por que tu tá teimando. A matéria tá sofrendo. Meu Deus. A matéria tá sofrendo. Por que tu teima? E eu comecei a tremer. Eu falei assim, doutor, Deus ele pode operar o milagre. Ele falou assim, só se for mesmo. Milagre muito grande. Ele deu parada cardíaca, o rins dele parou. Mas a gente conseguiu. E tá bom. Isso era 4. Eu entrei pro meu quarto, fechei a porta, comecei a chorar. E falar com Deus, com pano de saco, falar. Quando deu 6 da tarde, Deus falou assim, solta o propósito. Solta. Porque tu tem que entender que a última palavra é minha. Infelizmente, a última palavra é minha. Aí veio aquela, sabe, pastor, aquela calmaria. Veio aquela calmaria, aquela tristeza, mas aquela calmaria. E eu falei, Senhor, eu só queria uma oportunidade para ele ver o tamanho do propósito que tu tinha com ele. Mas quem sou eu? Tu sabe. E eu tirei o pano de saco assim, ó. Pastor, eu tirei o pano de saco assim com aquela tristeza, aquele peso. E botei em cima da cama e deixei o telefone. Meu esposo chega às 6 da tarde em casa. E aí, quando eu terminei de orar, as visitas chegou. E eu fui para a área. Sentei, fiquei triste. Pastor, não perde a fé, Deus está no controle. Meu marido, quando entra no quarto, o telefone toca. Fala assim, é João Batista Pimenta da Silva? E sempre falava meu nome. E nesse dia falou o nome dele. Não, aí meu marido foi lá, aí meu marido falou assim, amor, seu telefone tá tocando. Eu falei, amor, atende. Meu irmão faleceu. Ele, não, amor, talvez vai dizer que o tempo melhorou. Eu falei, faleceu, irmão. Eu guerreei muito, mas ele faleceu. Quando ele falou o nome dele, falou assim, traz o documento do Raimundo pra gente, por favor. Tanto que nós não sabíamos nem cadê o documento dele. Ele foi agredido, foi um polícia assim, nós nem sabíamos. Ele estava dentro do hospital, guardado num lugar lá com o short dele. E meu amundo, o peso estava no coração, mas
eu estava, tipo assim, você pega aquele choque, uma injeção, mas aquela injeção, ela te fortalece. Ela me fortaleceu, foi 3 dias, pastora. Porque eu não dei... como é que fala? Eu não dei parte lá na delegacia. Aí o corpo dele foi pro ML e ficou parado. Tinha que conhecer o corpo dele. Tinha que ir na delegacia, da queixa. E ficou 3 dias eu correndo assim. Sabe, como se você tivesse assim, não, ele tá viajando. Ele não é ele. Eu tô cuidando de algo pra alguém. O peso, mas tô cuidando de algo pra alguém. E quando chegou no ML, eu me tremi todinha. Interessante que essa matéria aqui, ó, ela se acaba. Eu não consegui entrar pra reconhecer. Quando eu entrei, eu comecei a ali tremer. Meu corpo começou a tremer, e eu falei assim, eu paralisei na cadeira. E o moço falava assim, e Dona Eliene, ou Dona Eliene, sabe? Fiquei neutra. E eu só virei pro meu esposo e falei assim, você tem como ir lá, amor? E meu marido falou assim, aí ele falou assim, não, mas tem que ser só de sangue. Aí o homem falou assim, tem que ser só de sangue. Aí eu virei e falei assim, você tem como ir lá, amor? Como se... Eu não entendi aquilo. Uhum. E aí ele falou assim, moço, eu acho que minha mulher não tá normal. Ele falou, não, então eu vou liberar pro senhor ir. Meu marido, quando veio de lá pra cá, ele veio se acabando de chorar. Disse que meu irmão tava só os ossos. Meu Deus. Só o osso. A matéria acabou. De olho revirado e o osso. Nós viemos embora, tava de moto. Eu tanto chorava como ele chorava, tremendo. Nós voltou. E aí fui ao cemitério. Cemitério para poder liberar um buraco lá, um lugar lá. Me botaram numa sala. Eu sentei na cadeira e falava assim, Dona Eliene, de que ele morreu? E a meu psicológico? Eu prometi para ele. Eu prometi. Meu psicológico, ele ficou mexido com aquilo. Pastora. E a psicóloga falando comigo, Dona Eliene, ele morreu de quê? O que aconteceu? E eu falei, doutora, vai buscar ele? Ela viu que eu tava ali paralisada. Aérea, né? Aérea. E ela desistiu de perguntar pra mim, porque ela tava vendo que não tava saindo o que ela queria. E ela falou, tudo bem, Dona Eliene, a senhora assina aqui. Eu assinei, pastor Esté, que eu nem entendi o que eu tava assinando. Sei que eu assinei, entreguei e saí com meu marido. Sei que se a senhora pegasse na minha mão, eu não saberia. Mas o interessante é que eu quero falar hoje, por que eu queria falar isso? É do mundo espiritual e das amizades. O interessante é que eu poderia estar ali num patamar da mente, trabalhando em muitas perguntas. Mas em nenhum momento eu deixei de perguntar, cadê as pessoas que dizia que era comigo, que batia no meu ombro, que era minha amiga, que todas as vezes que eu precisava estava lá. No velório do meu irmão deu a minha família e um pouco da minha igreja. E um consolo de uma amiga. Eu perguntava a Deus, Deus, a maior dor que eu tô tendo era a hora de alguém que eu andei, tive trajetória, de chegar e dizer assim, tu vai vencer, amiga. Mesmo que isso podia ser até falso. Mas as pessoas que eu conhecia, na trajetória, via, mas não tinha coragem. Porque você perdeu um ente querido, dói. Dói que você faz muita pergunta para Deus. E eu não condenei aquelas pessoas que agrediram meu irmão. Não. Eu deixei tudo na mão de Deus. Mas aquela dor e tipo assim, uma condenação
cadê as amizades? Você tem vezes que você está rodeado de pessoas e no final você está vazia. Você conhece a pessoa, é nesta hora. Eu vi meu irmão chegar dentro do caixão. Eu só vi o caixão entrar. E eu entrei dentro da despedida, dentro. Eu não olhei para o caixão, pastor. Eu olhei para o arredor, lá dentro da igreja, para mim ver se tinha aquelas pessoas. Pessoas da caminhada comigo. Eu não olhei para o caixão. Olhei para a esquerda, eu vi a minha família. Olhei para a direita, eu vi a igreja minha que Deus me deu. E as amizades. Medo para dizer assim, eu vou passar lá, amiga. Tô corrida. Que hora é o velório? Mas eu vou lá te dar um abraço. Não vimos isso. Foi ali que eu entendi. Você só é alguém quando você tem algo para oferecer. Porque, mas não faz diferença. Faz. Pastora, faz a diferença. Porque eu estava forte ali. Eu tinha que dar apoio para minha mãe, para minha família. E eu, quem foi dar apoio? Quem olhou? Porque é muito fácil, pastora, você olhar e apontar. Eu quero ver você ajudar o seu próximo. Eu quero ver você passar por isso. E eu cancelei toda a minha agenda. E comecei a entrar numa tristeza tão grande por causa disso. De fazer pergunta para Deus. Eu falava, Deus, a gente ama tanto o ser humano. E eu tô com essa dor tão grande. Cadê aquelas pessoas que diziam, que batia e dizia, você vai conseguir, minha amiga, você vai se pôr de pé. Não tinha. Sabe quem era meu consolador, pastora? Ele era meu consolador. Porque ele dizia, ei, pode o mundo te abandonar, mas eu, teu Deus, te levanto, eu tô contigo. Você tá num processo, mas eu tô contigo no processo. Só que a gente se apega tanto com as pessoas que a gente quer ouvir. Você tá entendendo, pastor? A gente quer ouvir aquilo. Porque se eu te conhecer, se eu souber que algo que muita gente sabia, é claro que eu vou te dar um apoio. Porque esse apoio parece que vai te fortalecer. Mesmo que assim, mas eu vou lá não sei falar nada. Só você ir abraçar. A gente sabe que aquele abraço vai fortalecer. Eu não tive abraço de muitas pessoas. Não. E eu tive que fazer de forte para fortalecer minha família. Com uma semana eu deparei de tristezas, desânimo, de perguntas. E nesse momento que eu tive esse momento de frase, de perguntar, Senhor, mas dizia que era minha amiga. Senhor, mas dizia que ela estava comigo. Senhor, quantas vezes eu fui lá e ajudei. Você sabe, parece que queria que tivesse uma recompensa. Sabe, pastor Esté? Interessante que eu brigava era com o Senhor. Não era com ninguém, entrava no PV e falava, fulano, você foi ruim, você não... Não. Eu estava questionando e brigando como se o Senhor fosse culpado pela falha do ser humano. E Deus falava assim, levanta. Deus, vou tirar essa dor, levanta. Era igual quando era com Arão. Levanta. Por que fica questionando? Por causa das amizades, minha serva. Eu falei, Senhor, mas eu queria olhar para dentro da igreja e ver uma daquelas lá. Umas. E passar e dizer assim, nega, isso aqui vai passar, você vai conseguir, Deus é contigo. Porque é muito fácil você ver apontando e dizer assim, não sei se Deus é com fulano, não. Depois que a igreja dela teve aquilo, seria se Deus tá lá mais. Né? Eu quero ver nessas horas, pastor Esther. Porque só quem sabe é quem perde a dor. E só quem sabe é Deus.
Mas a gente tem aquela vontade de ouvir uma voz que estava aí na trajetória contigo. Deus é contigo, minha filha. Deus é contigo, minha amiga. Não desfaleça. Deus está segurando as tuas mãos. Ou eu vim te dar esse abraço. Você sabe, você conhecer uma parte de Senador Canedo, eu falo que é por isso que Deus me tirou de lá. Porque Ele viu que as minhas feridas iam ser muito maior. E eu ia talvez querer até brigar ou questionar. Porque com Deus eu estava questionando. E isso eu quero falar nessa tarde. É questionamento também. Não questione nada. Eu parei de questionar quando Deus pegou um profeta. Tinha 15 dias deitado num sofá, sem ânimo, chorando e questionando. 15 dias. Quando uma profeta falou assim, ó, levanta dessa cama, que o diabo caia por terra, porque ele está te aprisionando. Porque ele sabia onde era teu ponto. Quando eu senti o Espírito Santo fazer assim, ó, pastor, jogou eu fora do sofá. E eu caí na realidade. Deixei minha agenda, deixei tudo para trás da igreja. Eu nem ia para a igreja mais. Meu marido estava cuidando do que Deus tinha me entregado. Essa profeta teve uma autoridade tão grande que o Espírito Santo, parece que o inimigo estava debaixo do sofá e estava assim, ó. Meu marido ia lá, falava comigo, ia lá e não levantava do sofá. Quando aquele empurrão, eu saí do sofá e olhei e falei assim, Senhor, isso tudo aprisionado por causa de mim, querendo algo do ser humano, sendo que tu me deu muitas coisas. Até eu despertei naquilo, que o propósito de Deus era maior. Eu estava aprisionado porque queria, como é que se diz, migalhas, talvez você tenha uma migalha de alguém. E nós devemos entender uma coisa, pastor Esther, temos que se agarrar em Cristo. Dali eu entendi que eu tenho que agarrar em Cristo. Independente de quem quiser me aceitar na terra ou não. Independente de que alguém quiser aceitar o Senhor na terra ou não. Porque quem se responsabiliza para o nosso chamado é Deus. Tem momento que você vai ter momentos de alegria, momento de ajuntar ali. Vão dizer que está contigo. Mas tem momentos que você vai estar você e Deus. E eu entendi que aquele momento poderia não ter ninguém, mas tinha Deus comigo. Que era um consolador. E o único que poderia me ajudar a arrancar esta dor e os pensamentos que estavam malignos, me remoendo ali para me entrar numa depressão e não conseguir sair. Tanto que minha mãe estava preocupada, minha família estava preocupada. Falava, minha filha, eu nunca vi tu assim. Minha filha reage. Mas foi um momento que o Satanás, falava, tu não disse que ia tirar ele de lá? Tu não disse? E eu deixei aquilo, muitas coisas entrar e questionar a Deus. E o mundo espiritual tem pessoas que estão afastadas. Não enxerga porque Satanás não deixa. Mas se tem processo com Deus, Deus permite enxergar. Eu entendi que Deus permitiu meu irmão enxergar o que andou com ele, a vida que ele tinha na terra. E só ele poderia passar naquele processo. Só ele tinha que entender que Deus deu oportunidade para ele sair desta vida que ele estava. Mas ele estava deixando ser cego por Satanás. E nesse dia, Deus permitiu ele ver o que levava ele estar no mundo, né? E você acredita que nesse momento que ele acordou, ficou os dias acordado, ele reconciliou com Deus? Sobre isso. Quando minha irmã disse que ele estava indo e a morte estava indo, eu entrei em oração com Deus. E eu falei assim, Deus, meu esposo tem um questionamento. Ele fala, que na palavra do Senhor fala que a gente tem que confessar perante o homem. Só que eu questionei a Deus, fui falar com Deus. Falei, Senhor, você salvou o meu irmão? Porque a sua serva pediu que o Senhor acordasse e o Senhor acordou. Só que de nossa aflição, nós não achou que ele ia morrer. E nós não perguntou para ele, Esther. Porque a minha confiança era muito grande dele voltar para casa. E minha irmã também. E naquela confiança, nós esqueceu de perguntar. E eu orando, falando, Deus, o Senhor deu oportunidade para ele. E Deus falou assim, Deus, vou te dar uma visão. Sonte bem. Quando Deus, ele quer restaurar, ele restaura.
Eu acredito no Deus que eu sirvo. Meu marido diz que fica em dúvida, eu não fico. Porque o que ele me mostra, ele vai além. E ele me levou até o corredor, onde meu irmão estava subindo o elevador. E Deus me botou em pé. E ele falou assim com Deus: Deus, perdoa meus pecados. Me perdoa. Mas eu não quero viver mais. Eu quero morrer. Eu não quero dar trabalho para minha mãe. Me leva e perdoa os meus pecados. Você está entendendo, pastor Esther? Ele não, eu sei que na palavra fala que ele tem que confessar perante aos homens, mas ele confessou perante a Deus. E Deus, quando ele me levou essa visão, eu chorei tanto. Vendo assim, ó, eu chorei, via ele falar ali. Dali, a minha alma, ela retornou rápido, assim, voltou para trás. Foi uma experiência que eu falei para Deus que eu queria ter certeza. E Deus me deu a certeza. Dali Deus me mostrou que ele falou que ele não queria retornar mais. Ele queria ir embora, ele queria morrer. Mas que ele perdoasse os pecados dele, porque ele não queria ficar mais para dar trabalho para minha mãe. Você entendeu? Ele falou com Deus. Então, o que eu entendo? Deus perdoou. Porque se Deus ele me deu essa visão e me mostrou, é porque ele perdoou. Porque senão ele não tinha me mostrado. Eu creio. Entendeu? Então, passo isso adiante. Por quê? Porque a nossa segurança em Deus, a nossa fé em Deus. Se você acha que você vai depositar a fé no seu próximo, não põe. Não põe. Não põe. Porque tem processo que você vai sofrer, mas Deus vai estar ali junto contigo. Deus ele não vai te abandonar. Tem processo que vai doer, mas Deus está ali. Eu aprendi a viver passado o tempo quando a gente se torna pastora, né? Que a gente abraça, é igual eu falei, a gente tira os carrapichos, né? Trata ali, cuida ali, de repente a gente se surpreende. Aí a gente vem aquele golpe, vem aquela tristeza, e fala, ah, Senhor, fiz tanto, fiz isso, fiz aquilo. Mas é diferente, pastor Esther, de você cuidar de uma ovelha e você ter amizade para estar naquele momento difícil. Porque o ser humano, ele sempre vai trair nós. Então, isso que eu queria contar nessa tarde. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele existe. Para quem não acredita, que esse dia eu ouvi um rapaz falar nisso. Falou para mim, falou assim, eu não acredito. Jesus está aí, ele cuida de nós, ué. Então não existe isso não. Eu falei, pois então eu quero lhe dizer, existe. E Satanás, ele fica atrás de você. Te jogando por aquele mundinho. Se Deus ele permitisse todo mundo ir no inferno, ver que o inferno tá cheio lá, você ia não porque você ama Cristo. É porque você tinha medo. E nós temos que amar a Cristo. Então o mundo espiritual existe. Se eu fosse você, eu ia para as pés do Senhor e ia começar a orar. Para Deus te mostrar como existe. Tem pessoas que duvidam, pastor Esther. Eu já contei isso. Tem pessoas que não acreditam. Que o próprio Satanás, que andou na terra com meu irmão, apareceu para ele. Eu já falei, pessoas falam assim, ah, pastor, talvez ele tava bodó, ele tava... Falei, não. Falei, tanto que Deus pegou um profeta para falar para mim. Deus mandou um profeta me ligar e dizer que aquilo que andava com ele na terra estava tribulando ele. Estava tribulando, estava tirando a paz dele. E ele estava sem paz, pastor Esther. Eu tentava segurar ele ficava... Eu não conseguia. Esse dia foi o dia que eu mais lutei segurando ele, que ele queria sair da cama, ele queria ir lá. Muitas vezes ele queria ir lá murrar o trem, as trevas. Eu falava, não, Neto, não. Então, existe. As pessoas não acreditam em muitas coisas, porque tem hora que eu acho que eles não querem acreditar, pastor. Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira e ela é evangélica, missionária. E ela tem muitos relatos, muitas coisas assim. E ela, como ela, tem intimidade com Deus, ela entende que é o mundo espiritual. E tem outras pessoas que ficam procurando algo, uma justificativa para aquilo que está acontecendo. Verdade. Porque tem pessoas que preferem enxergar o que o Satanás mostra, porque ele mostra coisa bonita, né? Quando ele apareceu, ele não apareceu bonito. Ele não apareceu do jeito que ele aparecia quando ele cegou ele. Não. Ele apareceu do jeito que ele é. Tanto que ele estava tribulado. Ele estava tribulado, porque quando ele viu
Ele falava para me mandar embora. Ele falava... Você tá entendendo? Pastor Esther, eu vivi isso e vivi com meu sobrinho também. O meu sobrinho via as trevas. O meu sobrinho era evangélico também, saiu da crença. Ele passou pelo processo de Deus. Antes dele morrer, ele falava bem assim, ó. Aí, tia, aí, ó. Tá bem aí, ó. Tá vendo aí, tia? É o cara que eu matei aí, ó. Ele aparecia, o cara que ele mandou matar, aparecia pra ele. E era só de noite. Ele falava assim, tia, manda ele sair daqui, tia, manda. Ah, não, tô ficando doida. Não tá vendo? Ó, tia, tá falando aí, ó, que tá me chamando. Ele disse que tá me esperando lá no inferno. Por quê? Porque fez um pacto. Ele falou que fez pacto. E ele falou assim, tias, e eu não via, Esther, eu não via essas obras malignas. Eu não via. Ele viu na cama, paralítico, o cara que ele mandou matar aparecia pra ele. E disse que apareciam mais outros. E falava bem assim, ó, tô te esperando. Vou te esperar lá. E ele falava assim, você não tem como mandar ele embora, tia? Tem? Eu falava assim, meu filho, não tem como. Falei, meu filho, faz uma aliança com Deus. Deus mandou vir aqui pra te falar. Sabe o que ele disse? Não, tia, sai dessa. Deixa eu morrer logo e pagar o que eu tenho a pagar. Deixa eu ir pro inferno. Acaba logo com isso, tia. Deixa eu morrer logo. Quero morrer, tia. Que acaba logo com isso aqui. Você, Satanás falando na boca dele, sabe? Então, assim, as trevas existem. Se eu for contar, pastor, eu fui no inferno. Já fui no inferno, fui arrebatada. Já vi parente meu lá no inferno. Você tá entendendo? Existe e pessoas deixam de acreditar aquilo que existe. Aí quando morrer não tem como mais. Deus ele dá uma oportunidade para você entender a sua salvação na terra. Quando morrer não tem como mais. Tem gente que fala assim, ah, não existe inferno. Existe. Existe inferno. Então é tempo de arrependimento. É tempo de reconhecer. E eu quero falar aqui, nessa tarde, aquele que não reconhece Deus na sua vida, não sabe. Tô me arrependendo todinho aqui, ó. Aquele que não vai reconhecer, pastor Esther, Deus na sua vida. Todos nós somos falhos. Não existe o perfeito. Perfeito foi embora. Quem vai lhe julgar é Deus. E tem pessoas que julgam. Eu quero dizer para você, não julgue. Desça e ajude em oração. Não, eu conheço ela. Ah, tá puxando o saco dela. Não tô. Deus tá me revelando. Põe-te no teu lugar. Você que se levanta contra a serva do Senhor. Vigie. A sua casa está caindo não é à toa, não. É a sua própria língua que está condenando o que você não é para condenar. O que você não é para condenar. A sua salvação, ela está na balança. Eu vejo salvação de pessoas em balança porque está falando e apontando a sua vida. E quem só vai lhe julgar é Deus. Deus manda te dizer, quem vai lhe julgar é Ele. O homem pode pensar que está julgando, mas o julgamento dele na terra não vale. É no céu. E Deus manda dizer, o que Ele te prometeu, quem vai impedir? Muitos vão ainda ver o que Deus ainda vai fazer. Amém. Entendeu? Porque só quem sabe a intimidade é tu. Tem gente que não acredita que tu é mulher de Deus mais. Deus me revela que tem gente que não acredita. Mas Deus fala assim, quem sabe sou eu. Se eu sou com ela ou não. Haramandarabás, nabás. Eu sei, porque eu sei o que eu tenho com ela. Tem promessa que Deus vai fazer e tem gente que vai completar. Pessoas que já saíram daqui, levando o teu nome para a lama. Deus vai fazer, trazer, para saber que Ele é teu Deus. Então, pastora, eu entendo assim. Deus é seu amigo e Deus é meu amigo. Eu te conheço e tu me conhece. Por quê? Por causa da caminhada. Mas o nosso amigo é Deus. E quando for momentos difíceis, procure Deus, que é Ele que vai te ajudar. E é isso que eu tenho aprendido. Amém. É Ele que vai me ajudar. Porque o ser humano, se ele puder te derrubar, ele vai te derrubar. Te levantar não vai não, mas te derrubar ele vai. E o que é interessante é que o brilho que está em você incomoda. E tem gente que não aceita, porque está nas trevas, não está na luz. Porque quando a gente está na luz, ela não incomoda. Luz com luz não incomoda. As luzes incomodam as trevas. Tem pessoas que estão nas trevas e incomodam a sua luz. Ah, minha luz brilha mais do que a dela. Não. Não tem nem luz.
Porque você tem a luz e você está descendo. Você não está pegando filho no próximo. Você não está ajudando em oração. Estamos vivendo desse jeito. Ataque sobre ataque. Sabe? Ataque sobre ataque. E aí, quando for na época de prestar conta com Deus, né? Então, assim, eu sei que 2025 vai vir muitas coisas para você. E uma coisa que sua mãe pediu, oração. Eu falei, eu sempre apresento, né? Mas as promessas de Deus, eu sei que 2024 foi difícil. Foi muitas coisas aí. Mas eu creio que 2025 vai ser diferente. Você passou pelo processo para depois você receber a bênção. Eu falo, Senhor, por que nós temos que passar um ano de processo? Mas tem que ter o processo. Nós temos que ter esse processo para ver a vitória. E nós ser gratos cada dia mais a Deus. E eu creio que todos que vão ver, eu creio em nome de Jesus, vão ver que Deus é ainda na sua vida. Amém. E vai cumprir. Ou aqueles querendo ou não, vai ter que cumprir. Não sou eu que estou falando, mas sim Cristo Redentor que vive na minha vida e na vida dela. Então esse é o que eu quero passar nessa tarde. Quero agradecer, viu, grandemente. Isso foi um pouco de que já aconteceu comigo. Já aconteceu muitas coisas, porém nesse tanto de tempo, né? Uhum. Mas eu sou grato pela sua vida. Continue. Olhe sempre a quem te chamou, o alvo, que é Jesus. E eu sei que Deus tem muito ainda até o nosso arrebatamento, para a glória de Deus. E eu agradeço cada um que esteve aí do outro lado. E analise sobre isso. Que isso é um despertamento. Para você que não acredita. Mas existe. Assim como você acredita que existe macumbeiro, pois é. É lá que eles mexem, lá no mundo espiritual também, viu? Para a glória de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, pastor. Amém, amém. Gente, a hora passa tão rápido que a gente nem vê, né? O ano que vem a gente vai começar com um programa de live de palavra, de oração. E aí eu quero já deixar marcado. O ano que vem eu vou contar com você, tá bom? Amém, conta sim. A gente trazer uma palavra, uma oração. É muito bom te rever, né? Não é fácil. Esses anos também que a gente ficou sem se ver, eu passei uns processos muito difíceis, mas a gente que serve ao Senhor, Deus, Ele nos sustenta, né? Verdade. É necessário a gente passar por certas coisas para Deus nos dar estrutura. E eu tenho certeza, né, que talvez você tá assistindo aqui, lembrou de alguém que passou por perdas, que às vezes está hoje paralisado, estacionado, não consegue se levantar. Então tá aqui o testemunho da Bispa Eliene, que a gente precisa se levantar, precisa reagir, né? E Deus, Ele vai curando as feridas. Então é isso aí, manda esse vídeo para alguém que você conhece, que passou por isso, tá passando por isso. E tem Instagram, né, Bispa? Pode te seguir lá depois. Tem, depois eu mando para você. Aí a gente marca lá o Instagram, você segue ela, leva ela ministrando nas igrejas também, né, Bispa? Muito forte, muito forte. Leva ela lá pra ministrar na sua igreja. Eu sempre falo, tenho que ter certeza daquilo que você tá me chamando. Tava inclusive falando isso pra sua mãe. Viram, a primeira coisa que eu ouvi, ele falou, pastor, posso não voltar aqui, mas o que Deus manda, a gente tem que falar, porque eu não vou perecer por aquilo que Deus mandou falar. Porque a realidade, ela tem que ser dita. Né? Só depende de mim e você, que tem um chamado. Acontece, né? Bispo? Alguém te chamar de novo? Esse mesmo nunca me chamou. Mas interessante que depois de um ano eu vim. Mas tudo que Deus mandou dizer, aconteceu. E também outra coisa que aconteceu. Quando eu conheci a Tângela Vieira, eu falei que ela ia ficar grávida do filho dela. Inclusive, ela era minha amiga. E ela ficou grávida. Ela tem hoje o menino dela. Tudo que Deus mandou falar já aconteceu na vida dela. Eu falo sempre isso. As pessoas veem de voltar lá, gente, com testemunho, pra gente se fortalecer mais em Cristo. Porque se você não contar, fala assim, até a gente duvida, tem hora. Mas o que acontece? Tem coisas que Deus me usa de um jeito e tem coisas que Deus me usa de outro jeito. Se Deus tá falando que tu tá merecendo, então vamos lá, né? Mas se Deus tá vendo que tu tá merecendo, como é que fala? Aquela palavra de conforto. Que as pessoas assim, pastor Eliene, tem hora que ela é dura. Não é, pastor Esté. Tem hora que a gente tem que falar aquilo que Deus tá mandando, né? Que tem vezes que Deus vem com balso, mas também tem vezes que ele vem, né? Pra bufo. Tem coisas que você tem que encaixar ali e botar ali. E já teve igreja que aconteceu isso. De não retornar, mas tem igreja que apaixonou. Tem pastores e pastoras que se apaixonou e falou assim, eu quero aquela mulher de novo. Campinas tem uma lá que sempre assim, pastor, fala assim, eu quero ela de novo, porque nós precisamos de uma mulher igual aquela. Então assim,
tem lugares que você vai ser bem-vinda. E tem lugares que você não vai. Entendeu? É porque é igual disso, incomodou. É, desse jeito. Mas Deus Então vai é fazer. mais fiel, né? Então tá aí, pregadora, bispa e 2025. mulher de Deus, profeta. Então tá aqui, leva ela para contar o testemunho, ministrar lá na sua igreja. E Deus abençoe vocês, obrigado por ter ficado até aqui. E até, né, o próximo vídeo, até a nossa próxima entrevista. Deus abençoe.